Nessa matéria, a matéria diz o seguinte: o Papa Francisco defende a educação sexual nas escolas, dizendo acreditar que as crianças devem aprender lições objetivas sobre a sexualidade humana que não sejam imersas na colonização ideológica. Bom, aqui nós temos três gravíssimos problemas. Quando ele defende que a educação sexual deve ser aprendida pelas crianças nas escolas, ele está corroborando todo o projeto marxista, gramscista de destruição da família, ou seja, tira da família o dever, o direito e a responsabilidade da educação dos filhos e passa para o Estado. E nós bem sabemos que o Estado está aí, nessa configuração marxista, para destruir os valores morais do ser humano. Segundo ponto, quando Francisco defende que as crianças devem ser educadas sexualmente nas escolas, ele está tirando dos pais este direito, esta obrigação, esta responsabilidade inalienável. E o terceiro ponto problemático, ele usa o termo imersas na colonização ideológica, ou seja, sexualidade sem colonização ideológica, mas ele não diz o que é isso. Em nenhum momento ele explica esse conceito que é evidentemente um chavão comunista, um chavão marxista, colonização ideológica. E nos sugere, nos faz pensar que ele está de fato aí lutando especialmente contra isso aqui, chamado catecismo católico. Lutando para implantar, sim, ele é o avalista desse projeto diabólico de levar o sexo, a sexualidade aos pequeninhos, às crianças e aos jovens, quando deveria ser o contrário. Ele deveria ser o incentivador do estudo religioso, da moral, e não da sexualidade. Segue a matéria dizendo: durante uma coletiva de imprensa, no seu retorno a Roma, na Jornada Mundial da Juventude, um repórter panamenho perguntou ao Papa seus pontos de vista sobre educação sexual, particularmente à luz das crescentes taxas de gravidez fora do casamento na América Latina, Central e Latina. América Latina. O repórter observou que os críticos da Igreja Católica culpam a Igreja pelo problema, porque se opõem à educação sexual. Aí Francisco responde: acredito que devemos fornecer educação sexual nas escolas. Sexo é um presente de Deus, não é um monstro, é um presente de Deus para amar. Sexo é um presente de Deus para amar, sim, mas para o homem e a mulher, e não para as crianças. O fato das pessoas usarem a educação sexual para lucrar ou explorar os outros é um problema separado, acrescentou. Mas precisamos oferecer uma educação sexual objetiva, como é, sem colonização ideológica. Novamente, ele não diz o que é a tal da colonização ideológica. Se as lições sobre as escolas de sexualidade humana são encharcadas de colonização ideológica, você destrói a pessoa, ele disse. O Papa continuou dizendo acreditar que as crianças deveriam ser ensinadas que o sexo é uma dádiva de Deus, mas não com rigidez, já que a educação diz respeito a revelar o que há de melhor nas pessoas e acompanhá-las. A frase aqui não é problemática, mas quem deve educar as crianças, senhor Francisco? Professores formados nas universidades marxistas? Padres com processos nas costas por pedofilia? Catequistas mal preparados? Novamente, Francisco aqui se coloca, omite, a sua omissão
é agressiva, porque ele não apenas se omite dizer que são os pais que devem, como sugere firmemente que as crianças têm que aprender sexo fora de casa. Ele disse que o problema está naqueles que são responsáveis pela educação, seja em nível nacional ou local. Por exemplo, que o professor e livros escolares são escolhidos para essa tarefa. Bom, se ele identifica o problema, ele não pode simplesmente dizer que continuar defendendo essa ideia. Pelo contrário, aqui é uma contradição interna do senhor Bergoglio. Ele deveria dizer o contrário. Olha, nós temos problemas, os nossos professores não são capacitados para isso, os nossos catequistas não são capacitados para isso, e essa não é uma tarefa dos padres. Então, nós não devemos ter educação sexual nas escolas. Porque ele está reconhecendo um problema e, ao mesmo tempo... Então, essa contradição, eu costumo dizer que é diabólica, ela é sempre diabólica. Ela confunde, ela engana. Se por um lado ela tem uma pequena linha de verdade, por outro, ela coloca essa verdade misturada entre muitas mentiras. E isso sim é realmente diabólico. Porque nós bem sabemos desde o Gênesis, quando o diabo quis fazer com que o ser humano pecasse contra Deus, ele não chega e conta uma mentira absoluta. Ele conta algumas verdades. E no meio dessas verdades ele coloca o seu veneno, a sua mentira. E é exatamente isso que nós vemos nesse parágrafo. Ele disse que o problema está naqueles que são responsáveis pela educação, seja em nível nacional ou local. Bom, isso é verdade. Mas mesmo assim ele continua defendendo, olha, deixem seus filhos aí serem educados por esses professores que não têm capacidade para isso, não têm moral para isso, são suspeitos nesse caso, e vão desvirtuar os seus filhinhos e as suas filhinhas. Percebe? Mas ele faz o contrário. Eu vi alguns livros que são um pouco sujos. Como assim um pouco sujos, senhor Francisco? Se o senhor visse o kit gay que o antigo deputado Bolsonaro denunciava, o senhor não diria um pouco sujos. Mas mesmo assim o senhor insiste nisso. Disse ele a jornalistas a bordo do avião papal: eu vi todos os tipos de livros, há coisas que ajudam as pessoas a amadurecer e coisas que fazem mal. Pois é, se essas coisas estão misturadas, mais um motivo para o senhor desautorizar o ensino sexual nas escolas. O senhor não concordaria que seria mais coerente da sua parte, vamos dizer assim? É difícil saber o que o Papa Francisco entende por lições objetivas da sexualidade humana, pois não é preciso procurar mais do que o antigo Conselho Pontifício para a Família do Vaticano, agora incorporado ao Dicastério para Leigos, Família e Vida, para encontrar um programa de sexismo criticado pela vida e líderes da família como completamente imoral e totalmente inadequado. Aqui tem o link para desta crítica. Depois dos 2 anos atrás, antes da Jornada Mundial da Juventude de 2016 na Polônia, e sob a direção do arcebispo Vincenzo Paglia, o Conselho divulgou um programa de sexo para adolescentes que incluía imagens sexualmente explícitas, recomendava filmes sexualmente explícitos como um trampolim para discussão entre classes. Vejam, é tudo fundamentado no marxismo. Meninos e meninas com idade entre 14 e 17 anos, mas omitiam qualquer menção ao pecado mortal ou ao 6º e 9º mandamento. O 6º mandamento diz: não pecarás contra a castidade. E o 9º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. Nenhuma menção. Vejam, Francisco em nenhum momento cita Jesus nas suas elucubrações, né, porque não poderia.
porque tudo que Francisco defende é praticamente contrário à palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, não cita o catecismo, né, e não cita os 10 mandamentos, os quais a igreja jamais deve abrir mão, mas esta igreja de Francisco está se colocando completamente contrária a tudo aquilo que a sustenta. Os 10 mandamentos, a palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo e esta compilação de 2000 anos de doutrina. Sobre o tema do sexo no Panamá, o Papa disse que não queria entrar na política local, mas reiterou: precisamos ter educação sexual para crianças. Bem, aqui eu deixo a matéria com vocês para que cada um faça a própria avaliação, mas eu estou convencido de que essa é a missão daquele personagem profetizado por São Francisco de Assis no leito de morte, que em determinado momento da história se sentaria na cadeira, na cátedra de Pedro, um destruidor. Um destruidor. E eu não tenho motivos nem razões para acreditar que não seja Francisco, porque Francisco destruiu o dogma. Francisco está criando uma nova igreja, uma nova doutrina, toda ela fundamentada no marxismo. E penso que se terá que vir ainda, se não é Francisco o destruidor da profecia de São Francisco de Assis, então terá que vir outro. Só que esse outro não terá mais nada para destruir. Então vejam, a igreja está assim dividida. Hoje há uma falsa igreja com um falso papa. E há um verdadeiro papa e uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja, ela está simbolizada pela frágil e aprisionada figura de Bento XVI. Ela está escondidinha, amedrontada, calada, escondida. Escondida. E essa igreja, representada por Francisco, que está liberando tudo, aos pouquinhos liberando tudo: homossexualismo, perversão, pedofilia. Daqui a pouco defenderão o aborto abertamente, porque nos bastidores já defendem. Sexualização das crianças, divórcio. Hoje, em muitas igrejas autorizadas por Francisco, pode-se comungar em pecado mortal, tranquilamente. E muitos estão se dando bem com ela. Muitos adoram Francisco por isso, porque enfim chegou um Papa que abriu a igreja, que mundanizou a igreja. Essa é outra evidência de que Francisco é um falso papa, porque a igreja nunca pode estar de bem com o mundo. Pelo contrário, ela tem que ser uma barreira de contenção, porque senão tudo descamba. A igreja tem que manter-se fiel aos 10 mandamentos e à palavra de Jesus. E a palavra de Jesus não muda. Os 10 mandamentos não mudam, portanto não podem se adaptar aos tempos. Mas tem muita gente adorando essa igreja. Por quê? Porque é uma igreja que o satisfaz. Essa igreja tá bom, eu posso fazer tudo que é tudo da lei, como dizia o velho Raulzito. É tudo da lei. E muitos estão se dando bem com essa igreja. Francisco hoje, pasmem, é adorado por muitos. Sinal dos tempos, meus irmãos, sinal dos tempos. Precisamos lembrar que Jesus diz que estreito
e árduo é o caminho da salvação, e largo, amplo é o caminho da perdição.